Relacionamento é construído. Ponto final. Isso é indiscutível em qualquer língua, em qualquer nação, mas de alguma forma, por algum motivo, não sei qual, nós não conseguimos entender que o relacionamento com Deus funciona da mesma maneira. Veja que a intimidade em todos os relacionamentos é algo que vai crescendo, demanda tempo, demanda esforço, sacrifício. E nós estamos falando aqui de um relacionamento diferente do que o que normalmente conhecemos no mundo de hoje. Estamos falando em conhecer alguém ou reconhecer o outro a partir de qualquer coisa, seja de uma reação, seja de um cheiro, seja de um toque, seja através do jeito com que entendemos aquele silêncio, sabe? E a Bíblia, ela relata diversos tipos de relacionamento com Deus. Ela fala de homens que não o conheceram, mas acabaram se tornando seus profetas. Ela fala de homens que entendiam por estudo, mas não tinham entendimento do seu poder. Mas de alguma forma eles se tornaram capazes de falar com Deus como se estivessem falando com seu amigo mais próximo, como Moisés, por exemplo. Homens tementes a Deus que se cansaram no meio do caminho, como Elias nesse caso, e homens que lidaram diretamente com ele e temeram até na sua presença. Um exemplo disso são os discípulos naquela tempestade. Enfim, exemplos de homens e mulheres, de pessoas que se relacionaram com Deus em diversos níveis diferentes. Mas uma coisa não vai mudar. Olha, nenhum exemplo desses vai ser relevante se nós não estivermos dispostos a provar o que esses homens e essas mulheres provaram. Esse é o ponto. Então o que nós temos que entender de fato é até onde nós temos que ir para começar a ter intimidade com Deus. O que isso vai custar? Qual é o momento exato que nós conseguimos compreender a cruz de Cristo? Ou então, onde é que nasce fé suficientemente forte para a salvação? Tem um nível de fé que vai gerar em mim a salvação através dessa graça que Ele dispensa gratuitamente a todos? Uma coisa é fato. À medida que o relacionamento com Deus cresce e se aprofunda, vem com ele a capacidade de reconhecer mudanças em nós mesmos, que não foram causadas por nós, mas pela necessidade de conhecê-lo um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que nós entramos num novo nível de relacionamento com Deus, nós vemos a necessidade de nos aprofundar ainda mais. Se o nosso relacionamento com Ele hoje é raso, em algum momento isso vai nos incomodar e nós vamos precisar de mudança. Para quê? Para que o relacionamento possa se aprofundar. Dia após dia, caminhando aos poucos, sem perceber, inconscientemente, nós nos tornamos fruto dos nossos relacionamentos mais íntimos. Hoje em dia, com o crescimento das mídias sociais, com o crescimento dos influenciadores digitais, muito se fala sobre você é o produto das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Mas isso não é algo de hoje, isso é algo que Cristo já havia mostrado, isso é algo que Deus já havia provado lá atrás. Então, o fato é que isso é normal, tá? Nós somos seres codependentes um do outro. Não me entenda mal, mas nós somos seres codependentes porque nós não somos suficientemente capazes de gerar a nossa própria comida, a nossa própria medicina, a nossa própria os nossos próprios recursos financeiros, a nossa própria roupa. Nós não somos autossuficientes. E quem não é autossuficiente depende do outro de alguma forma. É difícil enxergar nessa perspectiva, mas deixa eu compartilhar com você algo que eu aprendi com Deus. Tá? É da nossa natureza, é da natureza humana, mudar para não perder a intimidade que nós alcançamos, seja com quem for. Nós nos adaptamos para não perder o emprego, um casamento, um talento, um relacionamento importante ou o que seja.
nós nos adaptamos a isso. Mudamos o que é necessário para manter aquilo que é importante. O fato é que algumas coisas são importantes demais para deixar para lá e ocupam um espaço muito grande dentro de nós. Quando é que aquela amizade se tornou tão importante? Quando é que nós entendemos que precisávamos mudar certas coisas para manter um hábito que a gente ama? A gente não sabe exatamente qual é o momento em que a gente percebe que alguma coisa mudou. A gente só consegue enxergar essa mudança depois que ela acontece, mas em algum momento algo dentro de nós vai falar forte demais o seguinte: precisa mudar, senão vai perder. E por que eu estou dizendo isso? Talvez a gente nunca perceba quando foi que isso aconteceu ou por que aconteceu, e acaba que nós não nos importamos com isso, porque algumas coisas valem o preço a se pagar. Tá? E diante disso, às vezes é bom a gente se perguntar: será que o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o meu, o seu, chegou nesse ponto? Será que a necessidade de conhecer a Cristo é tão importante a ponto de mudar quem somos para conhecer a Ele melhor? Se ainda nós não chegamos nesse ponto, então nós ainda não alcançamos intimidade com Deus. Preciso que você entenda, olha, nessa reflexão, o que eu quero trazer para nós, para mim e para você, é que o relacionamento ele gera conhecimento, e conhecimento normalmente gera constrangimento. E esse constrangimento, por falta de palavra melhor, eu coloquei essa, mas esse constrangimento nos mostra que alguma coisa em nós tem que mudar para que esse relacionamento possa evoluir, entende? Porque um relacionamento, ele não fica estagnado em algum lugar. Não é assim que as coisas funcionam. Ou ele vai crescer em intimidade, ou ele vai regredir na falta de intimidade. E com Deus não é diferente, o nosso relacionamento com Ele não é diferente. Será que nós estamos dispostos a mudar o que quer que seja em nós para que o relacionamento com Ele cresça? Ou será que nós estamos deixando esse relacionamento regredir? À medida que o tempo passa, nós vemos que o relacionamento ele muda, ou ele esquenta, ou ele esfria, mas para algum lugar ele vai. Um dia é sempre diferente do outro dia. Nós não fazemos as mesmas coisas. Não falamos as mesmas palavras. Mas é importante que nós consigamos entender que relacionamento deve ser cultivado. Sabe, algo que vai nos fazer entender bem mais claramente isso, é que nós escolhemos o nível de relacionamento que nós queremos ter com cada um ao nosso redor. Somos nós que decidimos o quanto queremos que tal pessoa se aproxime de nós. Porque quem dita o relacionamento é a parte mais interessada. Então, imagina que se em um relacionamento com Deus você não tem interesse de trazê-lo para perto, essa não é uma responsabilidade que vai ser transferida. Não vai. Ela vai continuar sendo minha e sendo sua, porque a parte mais interessada em um relacionamento com Deus somos nós. Porque nós não existimos sem Ele. Porque nós não conseguimos alcançar as vitórias, os sonhos, os desejos, aquilo que o nosso coração almeja, sem entender se isso está ou não relacionado à vontade dele para nós. Nós precisamos enxergar a Deus como alguém mais importante do que a nossa própria vida, do que a nossa própria vontade. Isso significa que às vezes eu e você vamos precisar fazer escolhas, e essas escolhas muitas das vezes não vão ser de acordo com o que nós queremos. Pode até ser o oposto. Pode ser aquilo que nós não queremos, e tudo bem. Porque se for aquilo que Ele quer para nós, vai dar certo lá no final. Então, caminhando aqui para o encerramento dessa reflexão, eu queria deixar com você essa palavra. E dizer para você, será que o relacionamento com Deus
Está aonde deveria estar? Será que o nosso relacionamento com Ele alcançou de fato o lugar que deveria alcançar? Se não, infelizmente nós vamos precisar rever os nossos conceitos. 2 passos para trás e 1 passo para frente ainda é 1 passo para frente. Muitas das vezes nós estamos atropelando as coisas porque achamos que conhecemos a Ele e na verdade precisamos de um relacionamento mais íntimo para entender a sua vontade, para entender aquilo que Ele sonhou para nós e aprender a transformar os sonhos dele nos nossos sonhos. Deus te abençoe sempre e fique ligado no ponto central. Até a próxima reflexão. Grande abraço.